A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vamos ter uma meditação muito importante para a nossa vida cristã e para nosso amadurecimento espiritual, que é o tema Ir Além da Letra. O que significa ir além da letra? Será que nós devemos inventar algo? Será que nós devemos acrescentar no que está escrito? Não, não tem nada a ver com isso. Ir além da letra é compreender as entrelinhas do mandamento, as entrelinhas que a Bíblia nos dá para que possamos continuar sendo filhos íntegros do Deus vivo, testemunhas fiéis do Evangelho de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, versículo 17 e versículo 18, que diz assim: guardem com diligência todos os mandamentos do Senhor seu Deus, as instruções e os juízos que ele deu a vocês. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e entrem e possuam a boa terra jurada pelo Senhor a seus antepassados. Bom, a Bíblia em Deuteronômio 6,17 diz que nós devemos guardar as leis, os estatutos e os juízos. Mas no versículo 18, a Bíblia diz algo meio intrigante. Além de Deus completar tudo no versículo 17, no 18 diz assim: olha, faça o que é bom e reto. Algumas versões, bom e justo. O que significa isso? Se Deus já no versículo anterior já resumiu tudo o que tinha que fazer, como é que eu posso ir além disso? É acrescentar algo ou inventar algo? Não, é compreender as entrelinhas. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, são os 10 mandamentos da lei de Deus, e que são válidos até hoje. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Existem outros versículos que comprovam isso, mas nossa ideia aqui não é falar sobre a importância da lei, e sim entender as entrelinhas dela. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Mas infelizmente, muitos cristãos possuem sim outros deuses. Você quer ver um exemplo? Quando um cristão, ou uma pessoa que se diz cristã, ela deixa de ler a Bíblia, deixa de ir para o culto, ela deixa de orar, ou está no culto mexendo no telefone, por exemplo, aquele telefone já é um Deus para ela. Se a pessoa deixa de ir para a igreja para jogar bola, ver novela, ir para cinema, ir fazer qualquer outra coisa, se qualquer outra fazer, ou qualquer coisa que você coloca como algo de grande importância na sua vida e coloque acima de Deus, isso já é um outro Deus para você. Por isso que Jesus diz nos evangelhos: onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Cuidado com o que você está colocando como prioridade na sua vida. Olha como é interessante compreender as entrelinhas, ir além. Segundo mandamento: não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da água. Você não se deve curvar a elas nem lhes servir, pois eu sou o Senhor seu Deus, um Deus zeloso. Vou parar aqui nessa parte. O que significa isso? Que nós não devemos ter imagem de escultura. Ah, mas a minha imagem não estou adorando, é só uma homenagem. Não interessa com o que você deseja fazer, não faça, não tenha. Mas infelizmente, muitos cristãos podem não ter a sua imagem de escultura, de pedra, gesso, paus, não sei, ferro, mas muitos têm os seus ídolos. Quantos cristãos idolatram jogadores de futebol, times de futebol, atores de Hollywood, atores de novela? Ah, meu sonho é ser igual fulano, é ser igual ciclano. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando você imita a Deus como seu filho, você está obedecendo a segunda lei, o segundo mandamento da lei. Então, você percebe que isso é importante, né? Continuando. Terceiro mandamento: você não deve usar de forma leviana o nome do Senhor seu Deus, pois Adonai não deixará impune
quem usar seu nome em vão. O que é usar? É falar? De certa forma, sim. Como assim? Se a pessoa é cristã diz, eu sou de Deus, ingere bebida alcoólica, você não é. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, no nascimento de João Batista, que ele não deveria beber vinho ou ingerir bebida alcoólica para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. São condições. Então nós percebemos que muitos cristãos se dizem de Deus, mas a sua vida é errada, o seu testemunho é errado, fazem coisas que não devem fazer e ainda acham que estão servindo a Deus. Precisamos ir além. Próximo mandamento. É um mandamento muito bom. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Muitas pessoas compreendem errado isso aqui. Como assim? Eu vou guardar o domingo. A Bíblia não diz domingo. Eu vou guardar qualquer dia da semana. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o sábado. Todos os dias é o dia de Deus. Mentira. Aqui diz que é só o sábado. E a mensagem da guarda do sábado está ligada com a primeira mensagem angelical de Apocalipse 14, 6 e 7, que diz assim: Vi um anjo voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno, para pregar a toda tribo, povo, língua e nação, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai quem fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Perceba, temer a Deus e dar-lhe glória. O juízo começou. Como é que eu vou fazer isso? Adorando quem fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Onde está esse ensinamento? Na guarda do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Então você quer adorar o único Deus verdadeiro? A guarda do sábado faz parte disso. Muitos cristãos que guardam o sábado de maneira equivocada. A Bíblia diz que o sábado tem que ser um dia deleitoso, tem que ser um dia de descanso. Aí marcam reunião no sábado, treinamento no sábado, não sei o que no sábado, isso no sábado. O sábado não foi feito para isso. Se você abrir a Bíblia diz que eu no sábado não posso trabalhar. Mas como assim? Eu sou professor, eu não trabalho no sábado como professor, eu trabalho como missionário de Deus. Eu prego o evangelho, eu dou estudo bíblico, oro por aqueles que precisam. Aqueles que me mandam mensagem: Leone, faz uma visita aqui em casa, vem conversar comigo, me dá conselho. É isso. A guarda do sábado é eu deixar de trabalhar para mim, para ajudar o próximo, para que Deus seja glorificado. No sábado também é um dia, 24 horas, que Deus separou para me estar com Ele. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar a sua face, eu tenho que ter comunhão com Ele. Mas infelizmente, muitas pessoas não sabem guardar o sábado, ficam o dia todo no celular no sábado, ficam jogando o celular na hora do culto dentro do sábado. No sábado em casa também está jogando em rede social, está jogando jogos eletrônicos. A pessoa não está guardando o sábado. Não adianta. Ir além faz parte do cristão. Próximo mandamento, todo pai e mãe tem. Pai e mãe cristão, até alguns que não são muito praticantes do cristianismo, tem isso em sua vida, se for ensinado, claro. Diz assim: honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor seu Deus te dá. Isso todo pai sabe. Até meu pai, que não era muito religioso, ele tocava no assunto. No entanto, Efésios 6, Deus ele dá as entrelinhas do mandamento para os pais. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas ensinai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa isso? Que você que é pai e mãe, você tem que botar limite para o seu filho. Você tem que botar regras. E você tem que vivê-las. Isso também é importante, o testemunho. Então muitas pessoas educam seus filhos sem regra, educam seus filhos de uma maneira leviana e depois querem correr atrás do prejuízo? Não tem como. Você não pode exigir que seu filho lhe respeite se você não ensinou ele a lhe respeitar. Não estou dizendo aqui que o respeito é a base da violência. Não confunda, mas é a base de uma excelente educação, forjada através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Próximo, não matarás.
Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou todas, com certeza, nunca mataram alguém, ou pegaram uma arma branca, uma arma de fogo e fizeram o ato. Se você fez isso e se arrependeu, você fez o certo. É isso aí. No entanto, algumas pessoas não entendem as entrelinhas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Você pode nunca ter matado ninguém com armas, mas se você odeia alguém, para Deus você já é um assassino. E Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: se você não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Mas se você perdoar os homens as vossas ofensas, o Pai Celestial também vos perdoará. Quando você não perdoa alguém, isso gera um sentimento de raiva, de mágoa e pode alcançar o ódio. Por isso você tem que perdoar. Porque a maior característica de Deus e de seu Filho Jesus Cristo é o perdão dos nossos pecados. Próximo, não cometerás adultério. Você que é casado, a Bíblia diz que quando você encontra uma esposa, isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Então você deve honrá-la, respeitá-la. Paulo descreve isso a Timóteo. O bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, apto a ensinar, hospitaleiro, homem que respeita a sua esposa. Isso é bom, e a mulher também deve honrar e respeitar seu marido. Deve ser também fiel a ele, para que assim haja harmonia no lar. Ah, mas eu nunca traí minha esposa, nunca beijei ninguém. Beleza, mas se você tem conversas ilícitas, escondidas, o homem contra a mulher, ou a mulher com outro homem, você já está cometendo adultério. Jesus deixa bem claro isso em Mateus capítulo 5. Se você olha para a mulher com a intenção de desejá-la, você já adulterou. E isso também vale para a mulher. Vamos continuar. Não furte. Você não pode pegar objeto que não é seu. Não furte e não roube. No entanto, ir além da letra é quando algumas pessoas, elas têm tanta inveja das outras, que você conta um sonho ou que você deseja fazer, realizar um projeto, e ela coloca tanta palavra negativa, te coloca tão para baixo, que o seu sonho é roubado. Ou então você conta para alguém a sua ideia e ela vai e faz na frente. Isso também é considerado roubo, tá bom? Vamos continuar. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Isso aqui acontece muito nas igrejas. O que é falso testemunho? Povo mexeriqueiro, de acordo com Levítico 19, fofoca, injúria, difamação. E em Eclesiastes Provérbios fala que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. O que ele abomina? Irmão que cria intriga entre outros irmãos. Eu já fui vítima disso dentro da igreja adventista em torno de 4 vezes. Eu fui difamado, caluniado, injuriado, acusado de um monte de coisa sem ter feito nada, ainda provei a minha inocência. E o que a liderança da igreja fez para me ajudar? Nada. Não fez nada, e ainda eu fui tentar correr atrás dos meus direitos e ainda defender os errados. Então, infelizmente, a liderança da igreja adventista só se preocupa com sábado e adultério e o 9º mandamento não. Uma pessoa que te difama, de calúnia, que cria intriga entre os irmãos, ela não só quebra o 9º mandamento. De acordo com a palavra de Deus, ela faz algo abominável. Ah, é só homossexualismo que é abominável? Não. E as pessoas acabam esquecendo disso. Por isso nós vamos tomar muito cuidado. O último mandamento: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem escravo, ou servo, nem boi, nem jumento, ou qualquer coisa que pertença ao seu próximo. Então aqui nós não devemos cobiçar nada do próximo. Mesmo que na nossa vida a grama do vizinho pareça mais verde, nós nunca devemos fazer isso. Por quê? Porque nós devemos ter a fé que nosso Deus nos dá aquilo que precisamos. Se nós desejamos alcançar algo e nós não temos, ou nós não estamos preparados para isso, ou Deus não deseja nos dar. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 22, versículo 34, e compreender um pouquinho mais sobre ir além. Mateus 22, 34 a 40 diz assim. Vou ler o 36 a 40. Mestre,
Qual é o mandamento mais importante da lei? Ele disse: você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Aqui Jesus está repetindo o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ele coloca: esse é o maior e mais importante mandamento da lei. Por quê? Porque Jesus, quando disse isso, ele não aboliu os 10 mandamentos. Lembra dos 4 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome meu nome em vão, lembra do sábado para santificar. Então esses 4 mandamentos estão de acordo com o que Jesus está dizendo aqui. Então Jesus não aboliu a lei, ele resumiu. E muitos irmãos, infelizmente, continuam pregando dessa maneira. Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E ele continua. E o segundo é semelhante a esse: você deve amar o próximo como a ti mesmo, porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como assim amar o próximo? Se você honrar pai e mãe, se você não matar, se você não adulterará, se você não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçará, você está cumprindo o amor ao próximo. E vamos concluir com Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Ele é um versículo que foi traduzido de maneira equivocada em sua Bíblia. A Bíblia hebraica, na tradução original, diz assim: quão abençoados, são os que lavam suas vestes, e assim têm o direito de comer da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Aqui tem um parêntese que diz assim: quão abençoados são os que guardam as leis de Deus e têm direito de comer da árvore da vida e entrar nos portões da cidade. Então, lavar a veste, de acordo com a Escritura, é guardar a lei. Porque a lei de Deus representa o seu caráter. A lei de Deus é o próprio Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne. Jesus, ele foi o maior exemplo da guarda da lei. Jesus guardou a lei, por isso não foi imputado o pecado. Que nós possamos ter compreendido, que entender as entrelinhas e ir além do que está escrito, faz com que nós sejamos completos na nossa vida e na nossa fé cristã. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.